faz o gol muito rápido com o Lucas, 4 minutos do primeiro tempo. Eu até acho que o Anderson colaborou, Bastante. o goleiro do Cruzeiro. Bastante. Só que depois disso, o Cruzeiro é que foi melhor, até a expulsão do Marlon, aí desanda a maionese. Aí o Cruzeiro não se reabilita no jogo e com esse gol acabou não tendo como reagir. Loirão, expulsão justa, né? Justa. Essa entrada acima do tornozelo, o João Vitor no Vasco foi da mesma forma. O Bruno Henrique, acho que pela Libertadores teve um lance muito parecido que também acabou sendo expulso, que é essa entrada por cima da bola, em cima da altura do tornozelo. Então acho que o árbitro toma a decisão correta em expulsar o Marlon. Na verdade, o VAR, né, que recomenda. O VAR, exatamente. Aí o jogo muda um pouquinho. Não que o São Paulo, depois da expulsão, foi superior. E houve aí a gente está mostrando o lance novamente, houve muitos momentos, mesmo o Cruzeiro com um jogador a menos, o Cruzeiro conseguiu igualar o jogo, porque o São Paulo tentava ocupar o campo de ataque, até com uma certa velocidade, mas não conseguia manter essa posse no campo ofensivo. Houve um momento no segundo tempo que o São Paulo girou a bola com um pouquinho mais de tranquilidade, aí o Cruzeiro sentiu o jogador a menos. Então o São Paulo pensou, poxa, agora com o jogador a menos, vamos atacar, vamos acelerar mais o jogo. E nesse momento de aceleração eu não consegui entender, ou ver, nesse caso, melhor dizendo, a superioridade numérica por parte do São Paulo. Um resultado extremamente importante, mesmo o São Paulo não tendo um bom desempenho. Cruzeiro que fica na 9ª posição do campeonato, tem jogos a cumprir. E para falar um pouquinho mais do lado mineiro dessa história, Everton Guimarães. É curioso, porque o Cruzeiro, de fato, não fez um jogo ruim. Mas convenhamos, Renata, o primeiro gol, uma falha para mim, braço curto do Anderson. É que tá uma moda que você não pode criticar goleiro. Criticou goleiro, e é perseguição. Não, ele falhou, braço curto na batida, nessa batida do Lucas aqui que a gente está vendo. Mas teve um montinho artilheiro, mas tudo tem uma desculpa, né? Então, assim, ele falhou. Eu acho que ele falhou no segundo gol também, que ele pulou para dentro do gol. Então, estou falando de 2 falhas do Anderson. Claro que você pode linkar que, você pode destacar que falha de marcação, etc e tal, mas acho que 1-0 era recuperável mesmo com o jogador a menos. A entrada do Marlon foi desqualificante, poderia ter quebrado o tornozelo do Caleri, ele mesmo assumiu depois do jogo. Agora, não é o problema, a questão não é assumir depois do jogo, a questão é não fazer. Ele poderia ter quebrado o tornozelo do Caleri. Então, para um time como o Cruzeiro, que está passando por um processo de remontagem, está no mercado para contratar, ele tem poucas referências em campo. Então, quando ele perde uma das referências, que é o Marlon, que desde que chegou ao Cruzeiro resolveu o problema da lateral esquerda, ele fica realmente com muitos problemas maiores que outros times. Ele tem um ataque que não mete medo em ninguém, e aí com falhas do Anderson fica tudo mais difícil. Por quê? Porque pegou um São Paulo no Morumbi lotado, aliás, a torcida do São Paulo está explodindo o Morumbi todo o jogo, pegou um time que está numa fase excepcional, e um time, Renata, que tem jogadores que decidem. O Cruzeiro não tem um ataque que decide e o São Paulo tem. São Paulo não fez um primor de jogo, mas aí cai no pé do Lucas, ele resolve. Cai na cabeça do Caleri, ele resolve. Então fica difícil para o Cruzeiro medir forças com o São Paulo. Vamos ver o que está sendo dito sobre a expulsão. Cara, antes de começar tudo, eu já digo que a expulsão é justa. Infelizmente foi um erro de cálculo meu ali, acabou machucando o jogador ali numa entrada muito forte. Eu pedi desculpa assim no vestiário com meus companheiros, eles me conhecem, sabem da maneira que eu trabalho, eu sempre dou 110%. E eu tinha também que vir aqui dar a cara a tapa por eles e pelo nosso torcedor também, porque eu sei da minha responsabilidade aqui dentro do grupo, eu sei do que as pessoas esperam de mim. Foi um erro sim, mas é um erro tentando acertar, tentando defender a instituição que eu represento. Já pedi desculpas, eu acho que isso também se resolve aqui hoje. Claro que algumas pessoas gostam de criar opiniões diferentes, falar que foi uma jogada que eu fui muito maldoso ou que coisa do tipo. Não foi uma jogada que eu fui maldoso, foi uma jogada onde tive um erro de cálculo. Poderia sim ter machucado o jogador, eu assumo total responsabilidade por isso. Aproveitar para falar algumas coisas. Primeiro, Marlon, pode ficar tranquilo, ninguém está te culpando. Foi uma jogada realmente de muita força ali, mas todo mundo sabe exatamente o jogador que você é. Eu não vi nenhum alarde por parte da imprensa, nem por parte de ninguém te acusando de absolutamente nada, porque a gente sabe que você não tem um histórico violento. O meu pós-jogo, inclusive, nas minhas redes sociais, foi sobre isso. Foi falando do caráter do Marlon e um jogador que sempre foi impecável, principalmente na parte dessa conduta com os colegas de trabalho. Então pode ficar tranquilo, foi realmente um acidente ali, o uso excessivo da força. A gente sabe que você não tinha intenção nenhuma de agredir o seu colega de trabalho. O jogo ele teve 3 lances capitais que para mim definem de fato o resultado, né? Você tem com 5 minutos um gol inexplicável. Para mim é um gol inexplicável.
Cara, eu sou fã, você sabe que eu sou fãzaço do Lucas Moura, não sabe? Sou fã. Jogou lá, né? Fãzaço do Lucas Moura, um cara que é diferenciado mesmo. Mas ele não pode carregar a bola no meio, no meio da galera. Todo mundo foi lá só no Anderson. Mas aqui, o Lucas Silva e o Romero só ficaram... Ninguém faz, ninguém levanta o cara. São Paulo fecha o I. Pô, e aí a falha do Anderson? Eu acho que foi mais o Romero. Mas pode terminar. Não, sim, alguém devia ter feito. A imagem... Foi o Romero, gente. O Romero largou. O Romero viu que tava difícil e largou. Alguém devia ter matado o lance ali. O Lucas Silva também olhou, gente. Não. Mas quando não? Mas não. Deixa eu falar rapidinho isso aqui, então. Quando a bola... Entra nele? Não, tá no zagueiro. Isso. Aí, o Matheus Pereira tá defendendo lá o lateral, que normalmente o Lucas Silva faz. Mas o Matheus Pereira acompanhou. Então, o Lucas Silva tava por dentro. O São Paulo tinha 2 jogadores construindo, 2 zagueiros e mais 2 volantes. Ok. E só tinha o Rafa Silva, contra 4 do São Paulo. Então, o Lucas Silva saltou no Alisson, ele vai e salta no Alisson. Ele fica quase lado a lado com o Rafa Silva. Ok, você tinha 2-4. Eu não sei se ele... 2-4. Aí, quando a bola entra... O Romero tá muito pro lado esquerdo, porque você tá jogando com 3 volantes. Ele carrega a bola, cara. Não, ele carrega a bola lá atrás já. O Lucas Silva já ficou pra frente há muito tempo. O Lucas Silva sai no volante. O Lucas Silva já não tava lá. Não tava lá. Então, quando você tem 3 volantes, um volante sai pra pressionar, o outro ele balança nas costas do que saiu. E o Barreal, que era o volante pelo lado esquerdo, também vem um pouquinho. Tanto quando o Lucas Silva vai, o Romero e o Barreal ficam parados. E aí, quando a bola chega no Lucas Silva, quando chega no Lucas Moura, o Romero tá atrasado. Aí ele vai no Lucas Silva e toma o drible ainda. Ele vai no Lucas Moura. É muito Lucas. É muito Lucas. Quando ele vai no Lucas Moura, ele toma o drible ainda. Desculpa, e tem um que é bom, que é o dos caras. Com todo respeito aos do Cruzeiro. Aí você começa o jogo, CJ. Pô, você abre uma cerveja. Eu tava de folga, tá, gente? Então eu abri uma cerveja, eu abri uma Amstel na hora. Pô, eu fui na geladeira pegar minha Amstel. Gol do São Paulo. Assim, aí começa o jogo com 1-0. Pô, beleza, tranquilo e tal, daquele jeitão. Aí o Cruzeiro começa a pressionar, né? Coloca o São Paulo numa linha baixa, né? O meu irmão, que é São Paulino, que viu o jogo comigo ontem, falou assim, o Cruzeiro tá empurrando o São Paulo pra trás. Porque não é uma característica tão forte assim do São Paulo abaixar essa linha do jeito que eles abaixaram com o Zubeldia. Abaixa a linha, o Cruzeiro pressionando, e aí começa o festival de perda de gol, CJ. Né? Aí começa, né? E o Gabriel Veron, meu amigo, Veron, não tem condição você errar um gol debaixo da trave igual você errou, né? Não tem condição. A gente pede pro professor te dar oportunidade, mas quando você tem as oportunidades, você desperdiça, né? Então, enfim, a gente viu um Cruzeiro que pressionou, e aí o Marlon foi juvenil. Inclusive, eu defendo até uma multa ao Marlon. Porque o que ele fez foi um absurdo. Ele, primeiro, quase lesiona seriamente um colega de trabalho dele. Tá certo que o Caleri é um cara, né, daquele jeitão chato, dele. Hein? Pô, mas você não pode ir com a bola com um pé tão alto igual ele foi no meio do tornozelo do seu colega de trabalho, não, CJ. E aí, pra mim, esse momento tira qualquer possibilidade do Cruzeiro no jogo. E aí tem um segundo tempo com... Como é que eu posso explicar, velho? É sempre pelo lado direito, Tonton? Um lado direito defensivo do Cruzeiro morto, que ninguém acompanha ninguém. Ao cruzamento, o Caleri faz um arremate ali no primeiro pau. E o Anderson tava nela, mas a bola entrou. Eu não vou nem falar que falhou, que não falhou, só sei que a bola entrou, tá? E aí o jogo acabou, gente. Esse é o resumo do jogo. A gente teve esses 3 lances capitais pra mim, que resolveram o jogo a favor do São Paulo. O técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra, saiu em defesa do lateral esquerdo Marlon após a expulsão na derrota por 2-0 para o São Paulo, no domingo, pela 7ª rodada do Brasileirão. Seabra reconheceu que a falta foi um lance infeliz, mas ressaltou que Marlon não é um jogador violento e que o erro não se repetirá. Marlon se desculpou com os companheiros e com a torcida pela expulsão. Ele reconheceu que o lance prejudicou a equipe e que precisa ter mais cuidado no futuro. Seabra pediu calma aos jogadores e à torcida e cobrou foco no próximo jogo, contra o Avaí, na quinta-feira. O treinador disse que o time precisa se recuperar da derrota e buscar a vitória para seguir na luta por uma vaga na Libertadores. Marlon admite erro e pede desculpas à equipe e à torcida. O lateral esquerdo do Cruzeiro foi expulso por falta violenta em Jonathan Caleri no jogo contra o São Paulo. Marlon reconheceu o erro e se desculpou com seus companheiros e com a torcida celeste.
Ele classificou o lance como um erro de cálculo e disse que não teve intenção de machucar Calleri. A expulsão de Marlon aconteceu no melhor momento do Cruzeiro na partida, quando o time buscava o empate. Sem Marlon, Kaique deve ser o titular na próxima partida contra o Cuiabá. O jogador disse que assume total responsabilidade pela expulsão. Ele afirmou que a decisão do árbitro foi justa e que tirou lições do erro. Marlon também disse que acredita que Kaique fará um bom jogo em sua ausência. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!